A América é um dos maiores continentes do mundo, berço de várias culturas e povos, além de paisagens exuberantes. Assim como em outros lugares do mundo, nesse continente os povos sempre se organizaram de várias maneiras e com estados que hoje não existem mais. Quer saber mais? Então fica até o final do vídeo. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse canal é iniciante no YouTube, por isso seu like e sua inscrição são muito importantes para darmos o pontapé inicial. Então desde já, peço o seu like, se inscreva no canal e siga a página no Instagram que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O primeiro Império Mexicano foi uma monarquia imperial centralizada no atual México, mas que também abrangeu vários países da América Central e Oeste norte-americano. O Império foi declarado em 1821, logo após a independência do México da Espanha. Inicialmente, o plano era coroar um membro da família real espanhola como monarca, mas posteriormente optou-se por coroar o general Agustín de Iturbide como imperador do México. O general já era consagrado por ter lutado contra a colonização espanhola durante anos e foi coroado em 1822. A primeira missão do imperador e do Congresso era dar ao México sua primeira constituição. Entretanto, houve muito conflito entre a Assembleia e o imperador, que, diga-se de passagem, não era de formação política, mas sim militar. O desentendimento no governo causou revoltas em todo o país, onde grupos que eram contra a monarquia rebelaram-se e quase causaram um conflito civil. Em 1823, o imperador não viu mais remédios para a situação e abdicou. Logo depois, ele fugiu com sua família para a Itália e o Congresso decidiu proclamar a República. Vale lembrar que o México ainda voltaria a ser o Império em 1864, mas isso já é outra história. Como já dito, o primeiro Império Mexicano abrangia toda a América Central e parte do Oeste norte-americano. Após o fim do Império, a América Central separou-se formando seu próprio país, que será o próximo colocado na lista. Os Estados Unidos da América Central, ou República Federal da América Central, foi um país existente na maior parte da América Central, óbvio. Mais especificamente, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. A federação foi formada após a independência do Império Mexicano em 1823. Inicialmente, o país era bem unido e com um exército poderoso. Porém, os conflitos internos e políticos não demoraram para aparecer. Dois grupos foram os principais, conservadores, apoiados pela Igreja e pelos latifundiários, e os liberais, apoiados pelo Império Britânico. Os dois grupos lutaram pelo poder durante anos, impedindo o desenvolvimento do país como nação unificada. O fato curioso é que o país foi um dos primeiros a legalizar o divórcio. O responsável por isso foi o general Francisco Morazán, que foi taxado de herege pela Igreja e deposto do poder pouco tempo depois. Além dos conflitos internos, o país também sofreu com revoltas de cunho separatista, normalmente lideradas por famílias latifundiárias. Por essas e outras, a consolidação foi quase impossível, com a federação sendo dissolvida em 1838 e transformada nos países que conhecemos hoje. A República Rio-Grandense, ou República Farroupilha, foi um estado separatista localizado no atual Rio Grande do Sul. A república foi declarada por grupos políticos e de poder da antiga província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que, insatisfeita com o governo regencial, proclamou a independência com capital em Piratini. Diferente de outras revoltas separatistas do Brasil regencial, a República Rio-Grandense foi a que mais longe chegou, cobrindo a maior parte do estado, tendo seu próprio exército, constituição e seu próprio governo. Entretanto, o único país a reconhecer foi o Uruguai, e a revolução foi tão influente que inspirou a vizinha Santa Catarina a também declarar independência como a República Juliana. Durante toda sua existência, a República Rio-Grandense enfrentou ataques do Império do Brasil, que sempre enviava tropas na intenção de reincorporar a região. Por isso, o país teve várias capitais, como São Borja, Caçapava do Sul, Alegrete e São Gabriel. Devido a todos esses conflitos, a instabilidade política começou a dominar a República, que acabou sendo reincorporada ao Brasil em 1845, no Tratado de Poncho Verde. Apesar de ter sido anexado ao Brasil, o sentimento republicano continuou durante anos no Rio Grande do Sul. Inclusive, a província foi uma das primeiras a aderir ao golpe de 1889, que acabou com a monarquia no Brasil. O reino Mesquito, nação mesquita,
ou Costa dos Mesquitos, foi um estado localizado na costa caribenha da América Central, abrangendo parte das atuais Nicarágua e Honduras. O reino era uma monarquia indígena, conformada pelo povo mesquito. O curioso é que o local não era de colonização espanhola, já que os mesquitos pediram proteção ao Reino Unido para impedir que seu território fosse dominado pela Espanha. O reino mesquita existiu durante séculos como protetorado britânico, motivo pela qual a língua mais falada era o inglês, a religião mais praticada era o anglicanismo e as cidades tinham nomes de origem inglesa. O protetorado também era um tipo de tratado entre o Reino Unido e os indígenas, onde, em troca de proteção, os mesquitos ajudariam na extração de recursos para Londres. A autonomia do reino mesquito foi quase nula ao decorrer dos séculos. O rei era praticamente um vassalo e apenas obedecia às ordens dadas pelos britânicos. Apenas em 1842, o reino tornou-se semi-independente, mas ainda sob influência estrangeira. Até que em 1860 foi assinado o Tratado de Manágua, entre a Grã-Bretanha e a Nicarágua, que declarava a região como reserva indígena da Nicarágua, e o rei teve seu título rebaixado para chefe supremo. Em 1894, o ditador José Santos Zelaya empreendeu uma operação militar que anexou de vez a reserva mesquita, desaparecendo assim uma das poucas monarquias ameríndias do continente. As Províncias Unidas do Rio da Prata foi um grande estado centralizado na maior parte da atual Argentina, mas que também abrangeu o Uruguai, Paraguai e parte da Bolívia, Chile e uma parte do sul do Brasil. A fundação do país foi marcada pela Revolução de Maio de 1810. Inicialmente, não seria um país independente, mas sim um governo autônomo e provisório que duraria enquanto a Espanha estivesse nas mãos de Napoleão Bonaparte. Essa foi a chamada Primeira Junta, formada por cidadãos nativos. Apenas em 1816, a independência foi proclamada após o Congresso de Tucumã. O resultado foi a luta armada pela independência que durou até 1825. Porém, as correntes libertadoras e ideológicas eram diversas, e no final, o jovem país não permaneceu unido e se dividiu em vários por todo o Cone Sul. Apesar disso, o governo sediado em Buenos Aires continuou com o nome de Províncias Unidas até 1831, quando finalmente mudou seu nome para Confederação Argentina, mas essa já é outra história. A Confederação Peruano-Boliviana, ou Confederação Peru-Boliviana, foi um estado de curta duração entre 1836 e 1839. Como o nome já diz, o estado não era bem uma nação, mas sim a união política entre o Peru e a Bolívia, originada por interesses mútuos e também pelo fato de ambos os países terem conformado a mesma colônia durante o domínio espanhol. A unificação foi ratificada no Tratado de Tacna, de 1836. O país era repartido em 3 estados: Estado Norte-Peruano, Estado Sul-Peruano e Estado Boliviano, que apesar de possuírem autonomia interna segundo a Constituição, eram governados de fato pelo presidente boliviano Andrés de Santa Cruz, que possuía o título de Protetor Supremo. Apesar dos planos de serem um estado poderoso e dominante, grupos dentro e fora estiveram contra a unificação, principalmente chilenos e argentinos, que viam a confederação como uma ameaça à hegemonia dos países do sul. Além disso, vários grupos nacionalistas e centralistas colocaram-se contra a existência do país. Por isso, a Confederação Peruana-Boliviana sempre esteve rodeada de conflitos, coisa que impediu que se desenvolvesse e fosse consolidada. Apenas em 1839, o exército separatista tomou a cidade de Lima e restaurou a independência do Peru, já que o centro da confederação era na Bolívia, acabando assim com um dos maiores países do continente, mas ao mesmo tempo um dos mais breves da história. A República da Gran Colômbia, ou Grande Colômbia, foi um estado que abrangeu as atuais Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Formada em 1821, a República foi fundada por Simón Bolívar, que sonhava em unir toda a América Espanhola em uma grande nação chamada Colômbia. O país era o início do projeto bolivariano, e apesar de ter sido unido durante a época de luta pela independência, logo os movimentos de libertação começaram. Os latifundiários da Venezuela e Equador sonhavam em governar seus territórios sem interferência de Bolívar, que concentrava todos os poderes do Estado em sua mão, quase como um ditador. Foi aí que os exércitos começaram a se rebelar e iniciar conflitos por todo o país.
Apesar dos esforços de Bolívar para conter as revoltas, nada adiantou e o sonho acabou com a morte de Bolívar em 1831. Logo após isso, a Gran Colômbia se dividiu em Venezuela, Equador e Nova Granada, que conhecemos hoje como Colômbia. Como já dito, o sonho de Simão Bolívar era criar um estado que abrangesse toda a América Hispânica, mas hoje é visto pela história apenas como um instrumento para a independência de certos países. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, peço por favor que deixe o seu like, que isso ajuda muito no algoritmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de seguir a página no Instagram. Sem mais delongas, me despeço e valeu!